O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje recebe o diretor da Representação Regional Sul do Ministério da Cultura, Álvaro de Almeida Franco. Conversaremos um pouco sobre as políticas públicas e mecanismos do MINC voltados para o patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, e também sobre suas experiências como produtor cultural neste segmento. Boa noite, Álvaro. É um prazer tê-lo no programa. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui na Universidade Federal, um palco de educação, berço de muitas ações de cultura. Certo. Álvaro, então vou começar abordando mais a questão da regional. Então, poderia explicar para a gente brevemente sobre a rotina do escritório da Regional Sul do Ministério e a abrangência do escritório? Bom, Marcelo, nós temos aqui uma representação regional que fica em Porto Alegre, chama Representação Regional Sul do Ministério da Cultura e atende os 3 estados do Sul: Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Eu posso dividir o esforço da representação aqui em 2 grandes áreas. Eu acho que tem um desafio operacional bastante significativo, na medida que, através da Lei Rouanet e dos editais, a gente financia, o Ministério proporciona a execução de muitos projetos. Bom, e essas ações, os editais e a Lei Rouanet, elas demandam dos proponentes, enfim, dos executores, das pessoas que querem participar dos editais, uma série de, podemos até dizer, de dúvidas, e de informações e de um detalhamento. Bom, a gente também atende muito nessa questão operacional, Marcelo, os municípios, na sua adesão e na continuidade ao SNC, Sistema Nacional de Cultura, que prevê os municípios todo um regramento, e toda uma série de requisitos para adesão do sistema, que elaborem um plano municipal de cultura, que tenha um conselho municipal de cultura, que proponham e executem um fundo de cultura. Bom, então isso operacionalmente nos ocupa bastante. Como eu falei sobre a questão dos editais, no momento a Secretaria do Audiovisual está aí com uma série de editais para o cinema, para a cadeia do audiovisual e dos games amadores, e a Ancine, que trata mais da questão profissional do setor de audiovisual e games, também está com uma série de editais. E o nosso desafio é prestar as informações, orientar, no que for preciso. O outro lado do esforço é a questão institucional do Ministério, que é a gestão da imagem, da marca do Ministério, das ações e principalmente o relacionamento com os outros entes da federação, enfim, os municípios e os estados, os 3 estados do Sul, nessa parte de convênios, enfim, te dou um exemplo. Recentemente aqui, a gente quando assumiu aqui na regional em 2016, fez uma questão de fazer um levantamento de tudo que havia pendente, e um dos projetos que nos chamou a atenção foi a questão do projeto lá, na época, então, a sala de concertos da OSPA, e que isso foi evoluindo, a gente foi adaptando e agora já está pronta aí a Casa da Música. Então esse é o nosso esforço. É um esforço operacional, prático, e um esforço institucional de promover, de fazer andar, enfim, os convênios, as parcerias, e essa interação entre o Ministério da Cultura, o Estado, os estados, os estados da federação e os municípios. Ok, ótimo. E Álvaro, bom, a Lei Rouanet, o Ministério abrange vários segmentos culturais. E dentre esses segmentos estão as ações que envolvem a preservação do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial.
Quais as peculiaridades desse segmento sob a ótica da Lei Rouanet e também de outras políticas dentro do Ministério? Bom, Marcelo, assim, o Ministério, eu não vou saber, assim, te dizer de decorado, tá? Claro. Todas as 19 áreas, tá? Dos símbolos que a humanidade produz e produziu, tá? Mas vamos pensar, nós estamos falando de música, estamos falando de dança, teatro, certo? O circo, o livro e a literatura, o design, né? Bom, e uma área fundamental, né, da nossa identidade, da construção do repertório cultural do Brasil é a questão do patrimônio histórico. Bom, existe uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura, que é o IPHAN, é a entidade pública mais antiga do Brasil, comemorou 80 anos o ano passado, e que se dedica exclusivamente à questão, né, de cuidar do nosso patrimônio cultural material, né, certo? Que passam pelos prédios, pelas edificações, né, ou sejam prédios, pontes, enfim, e o patrimônio imaterial que envolve as nossas tradições, né, o nosso repertório de usos e costumes e até de paisagem, né? Bom, com relação à Lei Rouanet especificamente, né, os projetos que envolvem patrimônio cultural tombado, né, eles têm um tratamento especial, né, eles estão lá na categoria de 100%, artigo 18, 100% de incentivo, né, ou seja, os projetos apresentados ao MINC, né, depois de aprovados, né, tem a captação através do imposto de renda das empresas, né, certo? Com 100% de isenção. Mais do que isso, tá? No ano passado foi publicada uma nova instrução normativa, eu acho que isso é interessante, né? Em que o fluxo, enfim, os projetos evoluem, né, dentro desse roteiro de aprovação, tá? À medida que eles conquistam captação ou um termo de compromisso de captação. O projeto cultural de patrimônio não precisa desse requisito, né? Como ele é um projeto que demora um pouco mais tramitando, né? Porque tem análise de plantas, enfim, de orçamento, certo? Ele tramita independente da captação, tá? E segue direto por né, enfim, pela avaliação da vinculada, que é o IPHAN, que depois remete dentro do trâmite da Rouanet, existe um órgão que é o Conselho Nacional de Incentivo Cultural, né? A reunião da CNIC, e ele segue direto para lá, certo? Bom, então, digamos, essas são as peculiaridades do incentivo em relação ao patrimônio histórico, tá? Tombado. Em relação à construção de patrimônio, né, e a patrimônio imaterial, né, aí eu te diria que isso fica mais no âmbito, a característica e a aprovação fica mais no âmbito do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Certo. E qual a importância, então, assim, econômica até relacionada ao patrimônio histórico? O que tu poderia falar com a gente, essa relação entre o turismo também, né? Isso que quando tu começou a me perguntar, eu já estava pensando nisso, né? Na verdade, o que acontece? Por que em que medida as cidades, né, os destinos nossos, em geral, nacionais ou internacionais, são atrativos? Eles são atrativos, enfim, numa medida de natureza, né, certo? Desfrutar de uma praia, né? Eles são atrativos na medida em que tem uma história, né? E todo um panorama cultural ligado a essa história, enfim, e o cultivo, as artes, enfim. E também na medida né, da infraestrutura digamos, de desfrutar, de gastronomia, de lazer, certo? Bom, aqui no Brasil a gente percebe, né, que a gente, ao lado dos destinos de lazer, como por exemplo Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma série de destinos, né, que estão ligados ao nosso passado, à nossa história, né? Enfim, vamos falar
da região de Minas, né, enfim, de mineração lá, enfim, todos os municípios, né, ao redor de Ouro Preto, né, a Bahia com a sua tradição religiosa, suas igrejas, o Rio de Janeiro, né, com a sua parte histórica, né, bom, estou falando de patrimônio histórico tombado, né, bom, então tudo isso provoca um interesse, certo, bom, e a preservação desses prédios, né, é um fator de desenvolvimento econômico da cidade, quer seja como destino de turismo, quer seja como um palco para o desenvolvimento de ações culturais, né, que tenha cada vez, hoje em dia no Brasil, cada vez mais significação econômica. Com relação ao patrimônio, né, ao investimento em patrimônio contemporâneo, né, vamos citar agora um grande motivo de visita ao Rio de Janeiro, que é o Museu da Manhã, que foi construído com recursos da Rouanet. Ou seja, a cultura não é só, digamos, um instrumento de cidadania e, digamos, de valorização, né, dos símbolos que a gente produz, mas é também uma importante viés de desenvolvimento econômico. A gente aí está, né, nesse momento, né, girando todo o Brasil com uma iniciativa chamada Cultura Gera Futuro, né, que tem toda essa representação, e o dado fundamental, assim, Marcelo, é hoje a economia criativa, né, que nós temos aí o audiovisual, os games e todas as atividades ligadas à cultura, né, a produção de música, a produção de dança, enfim, hoje equivale a 2,5% do PIB. Isso é maior que a indústria eletroeletrônica, tá? Então, o patrimônio se insere nessa questão dessa maneira, né, gerando riqueza na sua preservação e principalmente no seu uso, né, como um palco de execução da cultura, né, e de atração, né, de visitação, enfim, e de todas as atividades que podem estar relacionadas aos prédios, né, e digamos, a tradição cultural das edificações. Certo. Álvaro, então, encerramos aqui a primeira parte da nossa entrevista. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Hoje esteve conosco o representante da Regional Sul do Ministério da Cultura, Álvaro de Almeida Franco. Semana que vem continuamos o nosso bate-papo sobre as políticas do MINC a respeito do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial. Boa noite a todos e uma ótima semana. O Momento do Patrimônio é produzido pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade do prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, gravações e mesa de áudio Jefferson Gomes.